Vai esquecer. Vem aqui pra sua mãe tirar uma foto, ó. Vem aqui, ó. Ela quer tirar uma foto sua. Aqui, ó. Aqui. Aí, fica aí. É bem alto o barulho aqui, tá? Qualquer coisa. Vamos entrar na presença do Senhor. Vamos exaltar o seu santo nome. Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Aplauda o Senhor bem forte. Diga para o irmão que está do seu lado: que bom que você está aqui nessa noite, porque Deus tem promessas para a sua vida e hoje Ele quer dar uma virada na tua vida. Vamos declarar isso através dessa canção? Amém. Pode acompanhar com as palmas.
silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Gera tristeza. A tristeza se verá. A dupla honra me honrar, me honrará. Com boas novas proclamar. Uma nova história celebrar. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu tenho. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu tenho. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar. E Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada perfeita. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Vai, igreja, declarando: eu vou viver uma virada. Vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Todos juntos. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, você pode? Glória a Deus, amém? Jesus, Ele quer fazer uma virada na sua vida. A palavra de Deus diz em João 10:10, Jesus fala: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tenham plenamente. Essa palavra vida, você pensa: mas eu já tenho vida. Jesus está falando de uma vida ali, não é a vida biológica que nós já temos. A vida que Ele está dizendo ali no verbo, na palavra grega, é zoe, que é a mesma vida de Deus. Jesus fala: vocês têm bios, vocês têm vida biológica, mas eu vim para dar para vocês a vida de Deus, amém? Glória a Deus. Diz para a pessoa que está do seu lado: você é abençoado e você tem a vida de Deus em você. Pai, nós te adoramos por mais uma noite, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pelo seu sangue derramado na cruz para a purificação, perdão dos nossos pecados. Nós te adoramos porque o Senhor nos torna, faz de nós morada do Senhor, meu Pai. Nós podemos declarar como igreja: não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, porque nós temos a vida de Deus em nós, no nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, dá um abraço
3 pessoas, pelo menos. Um abraço brasileiro. E que você que está nos assistindo pela internet possa sentir esse calor humano e o calor do Espírito Santo na sua vida. Você que nos visita pela primeira vez, você é bem-vindo, que se sinta muito acolhido entre nós, que faça parte também dessa família, família de Deus. Os cultos da terça-feira, terça da esperança, tem uma dinâmica diferente. Se você não percebeu, nós temos os vasos aqui, um de agradecimento, um de pedidos. No decorrer do culto, lá no fundo nós temos umas bandejas, e lá você pode apresentar o seu pedido a Deus, ou um agradecimento pelo que Deus tem feito na sua vida. Segunda a sexta-feira, nas manhãs da esperança, no templo nós estamos orando por você. E nós convidamos você a orar conosco, segunda a sexta-feira, 6h15 da manhã, ou 7 horas da manhã. Você é convidado a dobrar os seus joelhos e apresentar o seu pedido e seu agradecimento a Deus. Fique agora com os nossos vídeos. Olá, irmãos. Boa noite. Acompanhe agora o nosso informativo que traz a agenda de eventos para esta semana. Fique atento. Boa noite. Acompanhe agora o nosso informativo que traz a agenda de eventos. Pais, atenção para este recado. Já estão abertas as matrículas para a escola de nossa igreja. O IEPD oferece uma educação especial para as turmas do maternal ao 3º ano das séries iniciais. As novas matrículas já começaram e vão até o dia 30 de dezembro. Se o seu filho já estuda em nossa escola, você deverá renovar a matrícula dele até o dia 6 de dezembro. E tem mais! Todos os alunos matriculados até o dia 7 de dezembro ganharão uma linda agenda personalizada do IEPD. Não perca o tempo nem a oportunidade de investir na educação do seu filho. Informe-se pelo telefone 3421-5841. IEPD, formando conceitos no futuro das crianças. A Rede Família de nossa igreja te convida para participar do 3º Encontro de Famílias, que acontecerá em outubro de 2013 no Zagaia Eco Resort, em Bonito. Programe-se, faça já sua reserva porque as vagas são limitadas. Informações pelo 9998-6811, falando com o Djalma. Ou no fone 9972-4740, falar com o Jordache. Participe, este é um evento especial para você e a sua família. Encerra aqui o nosso informativo. Acompanhe essas e outras notícias através do nosso boletim impresso. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos anunciar as maravilhas que Deus tem feito. Temos aqui o José Aurélio, vem ali sua esposa Vera Lúcia. Ele tem algo para compartilhar com a igreja e que você possa estar atento a essas palavras e que a sua vida seja edificada através do testemunho do irmão. Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou hoje aqui, irmãos, para testemunhar daquilo que Deus já fez na minha vida. Eu era um homem que me julgava sabedor de todas as coisas e que não precisava de ninguém. Uma vida feliz, uma infância feliz. Apesar de ter perdido meu pai muito jovem, eu tinha 13 anos quando meu pai faleceu, mas eu fui criado pela minha mãe, muito bem criado, pelos meus avós, uma família tradicional aqui de Maracaju, somos produtores rurais. Me casei e minha vida sempre boa, sempre normal, e eu me julgava autossuficiente em tudo. Mas as coisas começaram a complicar. Os negócios foram dando para trás e eu fui me recolhendo para dentro de mim mesmo. As dificuldades que eu passava eu não abria com ninguém. Eu conhecia Deus, me dizia católico, só que nunca frequentei igreja, nunca frequentava a igreja. E meu casamento estava acabando. Até que no ano de 1999, dia 30 de outubro de 1999,
eu fui convidado para participar do encontro de casais promovido aqui pela Igreja do Relógio. E lá naquele encontro, no final do encontro, o irmão Antônio João Palhando, que é conhecido de vocês, é membro desta igreja, fez uma oração e um apelo no final da oração. E eu senti o Espírito Santo me tocar naquela noite, naquela tarde e noite, e aceitei Jesus ali. 30 de outubro de 1999. Mas não houve mudanças na minha vida. Eu continuei o mesmo. Até que no dia 16 de janeiro de 2000, por causa da bebida, eu me envolvi numa briga com um primo meu. E esse primo me deu 3 tiros. O primeiro tiro ele errou. O segundo passou de resfilão pela minha perna, que me fez cair. Quando eu estava caindo, eu vi o revólver. Levei a mão para dar um tapa no revólver, saiu o terceiro tiro. E o tiro entrou bem aqui. Um revólver calibre 38 Magnum, bala explosiva. Essa bala me perfurou vários órgãos e passou pela coluna. E naquele instante eu não vi mais nada. Vim para Dourados. E aqui em Dourados eu passei por várias cirurgias. Mas na minha recuperação eu peguei uma infecção hospitalar. Depois de 23 dias aqui, hospitalizado, me levaram para São Paulo. E aqui não tinha mais recurso para mim. Mais um dia que eu ficasse, eu teria morrido. Cheguei em São Paulo totalmente infeccionado. A infecção era tão grande que eu deitado, segundo a minha esposa, meus filhos, disseram que o pescoço não existia mais pescoço. Era tudo emendado, eu estava inchado, estava para explodir. E ali no hospital em São Paulo, eu senti que estava morrendo. A minha vida estava acabando. Eu não tinha dor, mas uma fraqueza muito grande. Não tinha mais forças para resistir a nada. Todo entubado, uma situação muito difícil. E nesse instante eu senti minha vida acabando. Aí eu falei com Deus: Senhor, eu não posso morrer. Eu não tenho como morrer, porque se morrer vai ser um caos muito grande na minha família. Uma briga com um primo, filho da minha tia, única irmã da minha mãe. Ela com 3 filhos e a minha mãe com 2, eu e meu irmão. Uma família muito pequena. Como que vai ficar meus filhos? Jovens, adolescentes, precisando do pai. Então eu pedi a Deus que, se pudesse, eu não queria morrer daquela vez. E aí eu apaguei. Não sei se foi coma ou se dormi. Eu sei que nesse tempo eu tive um encontro com Deus. Deus me carregou no colo. Deus me tirou do inferno. Eu estava morto. Literalmente morto, porque eu quero dizer aos irmãos que o lugar onde estava era labareda, fogo para todo lado. Aonde eu olhava, aonde eu buscava, a minha visão era fogo. E dentro daquele fogo eu não sentia calor, nada me queimava. Pelo contrário, era uma brisa suave que eu sentia, porque eu estava sendo carregado por alguém. Eu olhava, não via ninguém, mas estava sendo carregado. Eu sentia que era Deus me tirando ali daquele local. E da mesma forma que Ele ia me tirando, eu olhava para baixo e via uma multidão de gente vestido de preto, com um capuz na cabeça, me chamando para eu voltar para aquele lugar. Mas Ele me tirava. Dali eu saí e passei por um outro lugar, tipo de uma vegetação de um cerrado, e os espinhos entravam dentro de mim, parece que me rasgando, mas não saía sangue e eu não sentia dor, e saía limpo do outro lado. E
imagino que Deus estava me limpando de toda aquela infecção e de todo o pecado que tinha na minha vida. E dali passei por vários estágios, até que eu me encontrei num lugar que era claro, era só claridade. Ali naquele lugar eu acordei ouvindo uma voz dizendo no meu ouvido: você não vai mais sofrer. Não tinha ninguém. Eu estava isolado numa UTI em São Paulo. Eu pude sentir nitidamente a voz de Deus falando comigo: você não vai mais sofrer. E de fato, meus irmãos, dali para cá, daquele dia para cá, minha vida começou a melhorar. Só que a gente precisa entender uma coisa: a sua vida só é liberta, só melhora se você estiver em paz com Deus e com as pessoas. Quando eu voltei de São Paulo para cá, depois de mais 26 dias, ao todos foram 50 dias de hospital, entre Dourados e São Paulo. A vida começou a caminhar novamente. Eu numa cadeira de rodas, fiquei 8 meses numa cadeira de rodas. Depois mais 3 meses com andador. E depois mais 4 meses com muleta. Até que eu voltei a andar um dia. Mas, durante esse período de recuperação, um pastor me ensinou a ler a Bíblia. E falava da Bíblia para mim e me explicava. E todo aquele tempo que eu fiquei na cadeira de rodas, a coisa que mais me ajudava e que mais eu gostava de fazer era ler a Bíblia. Eu era um homem de várias atividades. Eu trabalhava em todas as coisas numa propriedade rural. Trator, cavalo, mangueira, ferramenta, sempre disposto. E de repente me vi numa cadeira de rodas, sem poder fazer nada. Então, as coisas ficaram difíceis, mas com a leitura da Bíblia, eu consegui entender o que Deus tinha para a minha vida. Mas precisava fazer algo ainda. Liberar perdão. O meu primo precisava ser perdoado. Eu precisava falar com ele. Mas eu não tinha coragem. Eu tinha receio e tinha raiva dele. Mesmo já sendo transformado. Eu não queria vê-lo mais. Nem passar perto. E as coisas começaram a complicar. Os meus filhos, na adolescência, começaram a dar trabalho. E a minha esposa, numa aula da Escola Bíblica Dominical, ouviu de uma psicóloga que precisava liberar perdão. E falou comigo. E eu fui tocado pelo Santo Espírito de Deus. E aí, eu procurei o meu primo. Falei com ele. Abracei ele. Chorei com ele. Disse que, da minha parte, ele estava perdoado. E pedi perdão a ele também, porque ele não me atirou de graça. Provavelmente eu estava bêbado, mas provavelmente eu agredi ele, para ele ter essa reação. Eu muito maior e muito mais forte do que ele. E para a honra do Senhor eu estou hoje aqui. Eu queria passar isso para os irmãos, dizer isso, que Deus ama, Deus liberta, mas é preciso você, em primeiro lugar, dedicar a sua vida a Ele. E depois perdoar as pessoas que por qualquer motivo venham ofender você. Você tem que liberar perdão. E para concluir, eu quero ler um texto da palavra de Deus para vocês, que me tocou muito quando me passaram esse texto. Salmo 116, versículo 3. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Pois, versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Não é voto o que eu faço, meus irmãos. Como Deus agiu na minha vida dessa maneira, eu me propus a toda vez que solicitado
eu dar esse testemunho do que Ele fez na minha vida. Me salvou, me livrou do inferno, porque se eu tivesse morrido, eu estaria no inferno. E eu nunca fui má pessoa, nunca prejudiquei ninguém, prejudicava a mim mesmo, por não ter Jesus como meu Salvador. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Queria pedir para vocês colocarem em pé, por favor. Pedir para diminuir as luzes aqui, para nós termos um tempo mais particular na presença do Senhor. Nós temos aqui duas palavras importantes. Uma em relação ao perdão de Deus para nós. José Aurélio explanou bem sobre isso. Deus perdoa, Deus ama, Deus liberta. Porém, nós também precisamos perdoar. Engraçado que foi uma destas palavras que Jesus disse, ou ensinando seus discípulos a orar: perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos os nossos devedores. A nossa vida com Deus, ela passa por esses dois princípios: o perdão de Deus que entra em nós e o nosso perdão que é liberado pela vida das pessoas. Então nós gostaríamos de hoje fazer duas aplicações aqui. Para você que quer receber o perdão de Deus, você que precisa do perdão de Deus sobre a sua vida, você que sabe, que entrou aqui, que se entende como um pecador, que está distante de Deus e que necessita da graça do Senhor Jesus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou e disse à terra: produza a terra árvores, a relva. Quando Ele criou os peixes, Ele disse: produzam as águas os peixes. Mas quando Ele disse: façamos o homem, Ele estava dizendo que o homem não é produto de massa. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus pelo próprio Deus. Como a terra precisa da água, como a árvore precisa da terra, como o peixe precisa da água, o ser humano precisa de Deus. E você precisa do Senhor, nós precisamos. E você que se entende assim como pecador, que precisa deste Deus, de quem você é imagem e semelhança, você pode já começar a orar e colocar o seu coração diante do Senhor. E você que precisa liberar perdão, você que carrega no seu coração uma profunda mágoa, nutre um ódio, um rancor. Alguém já disse que faltar o perdão ou resistir o perdão é a mesma coisa de tomar veneno esperando que o outro morra. Resistir de dar perdão a outra pessoa não vai funcionar em nada. Você vai acabar morrendo, definhando e atrofiando. Por isso hoje também você é incentivado a liberar perdão. Nós queremos convidar você a vir aqui à frente. Você que quer esse amor de Deus, você que quer hoje entregar o seu coração a Jesus, você que diz: eu quero o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entendo que eu sou obra sua, sou de sua criação, assim como a árvore que precisa da terra, eu preciso do Senhor para sobreviver. Você que precisa de Jesus e entende a sua condição e quer o perdão do Senhor Jesus na sua vida, eu quero que você fique aqui à minha esquerda, à sua direita aqui, por favor. Você que quer Jesus na sua vida hoje e você não quer deixar passar essa oportunidade, você se entende assim. E você que quer liberar perdão essa noite, você que quer entregar uma causa, uma situação diante do Senhor, eu quero que você se coloque aqui à minha direita, à sua esquerda, que nós vamos orar para você que quer liberar perdão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, à minha esquerda, e você que quer liberar perdão aqui à minha direita. Nós vamos orar. E hoje o Senhor trabalhará no seu coração, trazendo salvação, trazendo a certeza de quem você é, e é do próprio Senhor, e trazendo também a certeza de que você precisa liberar perdão. Interessante que algumas coisas só aconteceram na vida do José Aurélio quando ele liberou perdão. Quando ele desamarrou, quando ele destrancou algumas portas. E é isso que você vai fazer através de liberar perdão nesse dia. Só mais uma orientação a você que está com esse desejo de liberar perdão. Você não vai sentir no seu coração de liberar. Você não vai sentir uma sensação que vai impulsionar você a liberar perdão. Perdão é uma atitude, é uma decisão. Não há nada. O seu primo fez alguma coisa para você amá-lo ainda mais? Seu primo fez alguma coisa para que você pudesse perdoá-lo? Na verdade, não. Porque ninguém vai fazer algo que possa superar o trauma, a dor no nosso coração. Na verdade? Por isso que perdão é uma atitude, uma decisão que você vai tomar. Faça isso hoje. Ao sair desse lugar, abrace a pessoa, libere perdão, ligue, mande um e-mail, uma carta, mas faça algo para que não fique desta maneira. Só quero dizer mais uma coisinha para os irmãos. Essa questão de liberar perdão. Logo após eu ter liberado o perdão, eu e minha família, ter procurado meu primo, falado com ele, abraçado, chorado com ele, questão de 6 meses depois,
Ele morreu de acidente de carro. Imaginem vocês, meus irmãos, se eu não tivesse liberado esse perdão, se a minha família não tivesse falado com ele. O que seria de mim hoje? Que peso eu estaria carregando hoje? Graças a Deus, aquela palavra de liberação de perdão foi a salvação de fato para a minha vida e a vida da minha família. Obrigado. Então você ainda que está no seu lugar e precisa liberar perdão, essa palavra final é para você. Antes que seja tarde, faça isso. E nós vamos orar nesse instante. Feche seus olhos. Nós vamos primeiro fazer uma oração para os nossos irmãos que estão hoje entregando sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero que vocês que estão fazendo isso hoje, entendendo sua condição de pecador e pedindo perdão de Deus, que repita essa oração comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti. Reconheço os meus pecados. Reconheço que sou de Ti. E a minha vida eu devolvo ao Senhor, aos Teus pés, no nome do Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, e que de lá não seja tirado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Pai, nós estamos aqui diante da Sua presença. Senhor, que momento mais sublime e mais precioso. Esses irmãos e irmãs que estão entregando seu coração à Tua presença. Ó Deus, que o Senhor os receba, que o Senhor os tome pela Tua mão, Pai, e os conduza para que vivam a vida de fé e esperança e possam encontrar o sentido e o significado da existência na Tua presença, no Teu altar. Ó Deus, que agora possam sentir o doce Espírito Santo, o Consolador, o amigo, sendo agora presente e habitante no coração desses Teus filhos e filhas que agora se entregam ao Senhor. Não são mais criaturas, recebem agora por direito a palavra de filhos, e que possam se sentir assim, Pai, adotados pelo Senhor, abraçados e acolhidos pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos colocar os Teus filhos e filhas aqui, que nesse momento tem uma causa diante do Seu altar, Pai. Uma pessoa que traiu, uma pessoa que feriu, uma pessoa que machucou, uma pessoa que enganou. Pai, existem agora corações que estão apertados, Deus, doloridos, feridos por tantos traumas que pessoas provocaram, e que aqui estão nesse momento colocando diante do Seu altar a decisão de liberar perdão. Pai, que no nome do Senhor Jesus, essa decisão seja ousada, corajosa, e que o Senhor dê sabedoria na abordagem, quando esta pessoa que está aqui à frente se aproximar daquele, ó Deus, a quem irá levar o perdão, que o Senhor possa dar instrução, sabedoria, e que o Senhor possa promover, ó Deus, a quebra dos grilhões e manifestar a Sua graça. Pai, perdoa os nossos pecados, é verdade, mas ajude-nos e ensina-nos, Pai, a perdoar os dos nossos irmãos. Que os Teus filhos e filhas aqui possam ser libertos, curados, tratados, e que milagres do Senhor aconteçam, ó Deus, nessa atitude de destrancar as portas do diabo através da liberação do perdão. Faça isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você que está aceitando Jesus, fique aqui na frente. Você que está liberando perdão, pode voltar para o seu lugar, na certeza de que você tem um compromisso a ser realizado ainda hoje, ou talvez no máximo essa semana, de procurar essa pessoa que te agrediu e liberar um perdão muito especial. Você que está aqui na frente, são 4 orientações. Primeiro, leia a Bíblia, é a Bíblia que dá orientação, é a manual de instrução daquele que criou vocês. Segundo, a oração deve ser feita em nome de Jesus, é através desse vínculo que nós nos ligamos a Deus. Terceiro, o testemunho, esteja na presença do Senhor, testemunhando desse amor que Deus manifestou em sua vida essa noite. E em quarto lugar, uma igreja. Escolha uma igreja evangélica, uma igreja perto da sua casa, talvez, mas se você quiser participar conosco e frequentar aqui, nós ficaremos muito satisfeitos e felizes de poder recebê-los. Essa ficha que vocês estão recebendo é um cartão de comunicação que você pode preencher para que nós tenhamos os seus dados e possamos entrar em contato futuramente. Se você puder fazer isso até o final do culto, nós agradecemos, tá bom? Deus abençoe, pode voltar para o seu lugar. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus por tudo isso. Obrigado. Glória a Deus. O pecador se arrepende, a Bíblia diz que há uma festa nos céus. Por que nós não podemos festejar aqui também? Vamos aplaudir de novo para essas vidas. Glória a Deus. Os anjos estão celebrando. Nós queremos celebrar também por aqueles irmãos que, concluindo agora a 7ª semana, o jubileu, convidar você a vir à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Aqueles que estão
encerrando a campanha de 7 semanas. A palavra de Deus, em Salmo 108, versículo 13, diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Eu gostaria que a igreja, com atitude, a gente falasse essa primeira parte, mas como guerreiros, como vencedores. Vamos lá? Em Deus faremos. Vamos falar mais forte? Amém. Pai, obrigado por esses irmãos, Senhor, que completam a 7ª semana. Nós declaramos que em Ti, Senhor, nós faremos proezas, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um deles, pela resposta do Senhor, por aquilo que eles têm apresentado, Senhor, pelo passo de fé que eles deram. Nós declaramos vitória, sonhos realizados, portas abertas, cura, restauração, conversão e bênção na vida deles. Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse é um tempo também de nós devolvermos para o altar do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, versículo 9 e 10: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Na Bíblia tem uma lei, a lei da causa e efeito. A causa é o que eu faço, o efeito é o resultado do que eu fiz. Então a causa: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Resultado: efeito: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Pai, nós te adoramos e queremos trazer no teu altar nossos dízimos e ofertas, que seja do teu agrado e que seja para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, traga seus dízimos e ofertas. Que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, pode faltar o alimento e os campos não produzam, eu esperarei no meu Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, pode faltar o alimento e os campos não produzam, eu esperarei no meu Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te bendirei, com voz de júbilo te adorarei. Com palmas eu te
Glória a Deus. Queremos convidar especificamente você que está em campanha pela vida material. Nós queremos ministrar na sua vida. Que vem à frente, você que está em campanha especificamente sobre a vida material. Se por acaso você não está em campanha, mas tem uma urgência, uma necessidade na vida material, quero convidar os pastores, presbíteros, obreiros, missionários. A palavra de Deus, Filipenses 4,19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando Deus está em silêncio, eu sinto que a resposta não vem. Parece que os céus estão fechados, e às vezes penso em desistir. Apesar do silêncio, eu te adorarei. Humilhado aos teus pés me prostrarei. Sei que podes me ouvir, eu não vou desistir de clamar Jesus, filho de Davi. Milagre acontecer. Quando Deus está em silêncio, eu sinto que a resposta não vem. Parece que os céus estão fechados, às vezes penso em desistir. Apesar do silêncio, eu te adorarei. Humilhado aos teus pés me prostrarei. Sei que podes me ouvir, eu não vou desistir de clamar Jesus, filho de Davi. Libera uma palavra em meu favor. Libera uma palavra, meu Senhor. Voz de autoridade, voz de poder. Basta uma palavra tua para o meu milagre acontecer. Tua palavra me sustenta, tua palavra me alimenta. Preciso tanto de ouvir tua voz. Fala, Senhor. Libera uma palavra em meu favor. Libera uma palavra, meu Senhor. Voz de autoridade, voz de poder. Basta uma palavra tua para o meu milagre. Sei que o meu milagre, sei que o meu milagre vai acontecer. Vai acontecer.
A igreja continua em pé. Chamar as crianças. Glória a Deus. As crianças de 3 a 8 anos. Elas vão aprender a palavra de Deus. Que o coraçãozinho delas seja tocado. 3 a 8 anos. Devagarzinho. O missionário, ó. Alan, está. Vamos orar? Pai, nós queremos declarar que a Tua palavra, Senhor, é vitória na vida dessas crianças, meu Pai, que cresçam, Senhor, com sede, com fome, com desejo, com curiosidade de aprender os Teus planos, das Tuas leis, dos Teus estatutos, meu Pai, que no nome de Jesus sejam crianças que vão crescer como homens e mulheres interessados pelo Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Nesse momento nós queremos orar para você que está em campanha, na área emocional, na área espiritual, na área física e familiar. Nós vamos orar pela área material, agora vamos orar pelas demais campanhas. Eu quero que você traga a tua memória, o que você tem buscado diante do Senhor. Traga a tua memória agora. Senhor, tu lembras? Eu me lembro. Senhor, aqui está o meu coração nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui temos pessoas trazendo a memória ao seu coração, Senhor, a sua mente, a sua necessidade, Pai. Tu és Deus que lê, ainda a palavra não chegou à nossa boca e Tu já sabes o que está em nossa mente. Então, ó Pai, agora em nome de Jesus, venha suprir conforme a sua necessidade, ó Pai. Pessoas que estão em campanha na área espiritual, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vem com conversão, vem com salvação nessa família. Vem com restauração espiritual, vem com restituição espiritual. Pai, em nome de Jesus, vem com avivamento, crescimento, edificação. Vem na área emocional para restaurar casamentos, Senhor. Para restaurar relacionamentos com pais e filhos e parentes e amigos. Oh Deus, em nome de Jesus, vem na área emocional para curar depressão e curar mágoas profundas. Vem na área emocional, Senhor, para restaurar, ó Pai, a baixa estima e transformar em autoestima e valor. Pai, em nome de Jesus, age no meio do Teu povo, Senhor. Age na área das enfermidades, Senhor. Oh Deus, Tu sabes, Senhor, quais são as enfermidades aqui. Aquela ansiedade, Senhor, de ser curado de diabetes, ou dor de cabeça, ou coluna, ou doenças crônicas, hereditárias. Pai, em nome de Jesus, Tu és Deus Jeová Rafa, Deus da cura. E nós queremos ouvir, Senhor, centenas e milhares de testemunhos do Deus que cura neste lugar. Então, Pai, honra o Teu nome agora no meio do Teu povo, passando no meio do Teu povo como fizeste em tantas ruas no Novo Testamento. Faz uma vez mais agora, Jesus, neste lugar. Em nome de Jesus, nós entregamos agora as nossas ansiedades e necessidades, a nossa campanha a Ti. Em nome de Jesus, repita comigo, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós queremos estar face a face contigo, Senhor. Te louvar, te adorar. Porque a partir daquele momento que o véu se rasgou, nós podemos entrar nos Teus atos, Pai. O véu se rasgou, eu posso entrar em Tua presença, Senhor. Eu quero estar sensível a Ti e em santidade adorar. Leva-me aos Teus átrios para
e com intimidade vou alcançar o santo lugar. Faz-me enxergar, quero contemplar a adoração neste lugar. E com intimidade vou alcançar o santo lugar. O santo lugar. O santo lugar. Santo lugar. Santo lugar. Santo lugar. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por nos restaurar, nos trazer de volta à vida, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como aroma suave a ti, Pai. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentarem. Graça e paz em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Convido você que tem a sua Bíblia, a abri-la em Isaías capítulo 38. Nós leremos os versículos de 1 a 6. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 38, os versículos de 1 a 6. Você que não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Também o texto está sendo projetado para você. O texto da palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queridos, não é novidade para ninguém que nós vivemos num mundo acelerado. Essa é uma verdade inegável para os nossos dias. Nós corremos de um lado para o outro e em todas as áreas, né? Você já sai cedo apressado, você vai almoçar apressado quando vai almoçar, né? Nós vivemos em função de horários e nós acabamos também exigindo que as outras pessoas entrem na mesma correria que nós vivemos, né? Que entrem no nosso ritmo. E o interessante é que até mesmo os nossos filhos entram desde muito cedo nesse corre-corre. As crianças, né, bem 6 horas, 6h10, bem pequenininhos, levantando para ir para a escola. Muito cedo eles entram nesse corre-corre. E a nossa justificativa diante disso é dizer: o mundo é assim. Eles têm que aprender desde pequenos. Nós podemos afirmar que as profecias da palavra do Senhor têm se cumprido. Nós podemos perceber isso com esse corre-corre dos nossos dia a dia, do nosso dia a dia. Por exemplo, o profeta Naum, ele descreve o trânsito de Dourados. Olha só, os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas correndo como relâmpago. Carros furiosos, todo mundo muito rápido, velozes pelas praças. Nós podemos olhar também e ver a violência. Uma pessoa matando a outra por causa de R$20, por causa de um par de tênis. E a palavra nos diz: os seus pés correm para o mal,
são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. O profeta Isaías disse isso. Pessoas que são velozes para fazer o mal, que não pensam duas vezes em tirar a vida de uma outra pessoa. E nessa correria nossa, do nosso dia a dia, a vida também passa como um trem-bala. Muito rápido a vida passa. E o interessante é que as Escrituras, elas mostram para nós, elas nos afirmam que a vida é breve. Olha o texto, olha esses textos interessantes. Jó, ele diz assim que os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Mais velozes do que uma máquina do tecelão, que é muito rápida. Quem conhece uma máquina de tecer é muito rápido. Jó mesmo ele diz que os nossos dias são como um sopro. Como um sopro. Assim são os nossos dias. O salmista no Salmo 39:5 diz: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O mesmo salmista no Salmo 102 diz assim que os nossos dias são como fumaça, passam muito rápido. E no mesmo salmo, ele diz que a nossa vida é como uma sombra, assim são os nossos dias, e eu vou secando como a relva, como uma planta que nasce e logo seca, morre e seca. E Tiago diz: o que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A neblina é assim, né? Rápido se levanta e rápido ela some também. Então nós podemos afirmar, sem medo de errar, que nós vivemos no limite. Nós vivemos no limite. A nossa vida está em perigo constante. Eu sei que eu saio da minha casa, mas eu não posso afirmar que eu voltarei para minha casa. Porque no meio desse processo, a minha vida pode ser ceifada. E Jesus mesmo disse, que nós não podemos acrescentar um segundo sequer ao rumo da nossa vida. O salmista, em outro texto, diz que os nossos dias estão determinados e contados, portanto, nós vivemos por um fio. Nós vivemos por um fio. E esse é o tema que eu quero tratar nesta noite. Por um fio. Essa expressão é muito interessante, por um fio. Ela tem uma origem histórica. Por volta do século V, quando Dionísio se tornou rei de Siracusa, havia na sua corte um homem chamado Damócles. E ele andava pelo palácio, ele frequentava as festas, ele era um bajulador invejoso. E era um camarada que vivia criticando aqueles que estavam numa posição superior. Criticava o rei, criticavam aqueles que eram conselheiros do rei, dizendo que a vida deles era muito boa. Que eles como rei, aqueles que tinham autoridade, desfrutavam de benefícios e não via realmente a responsabilidade que eles tinham. Um dia, o rei, querendo dar uma lição neste homem, ele convocou uma festa e disse para aquele homem: você hoje vai se assentar no trono. Você vai se assentar no trono real. E notem, olhem a cena, tentem imaginar comigo a cena. Aquele homem se assentou e quando ele olhou para cima, havia uma lâmina que estava segurada ali, estava presa apenas a um fio de uma crina de cavalo. E aí vem a expressão por um fio. A vida dele estava por um fio. Se aquele fio de crina se arrebentasse, ele com certeza estaria morto. E ali ele aprendeu, aquele homem aprendeu, compreendeu que o poder é algo bastante delicado. E mostrou que um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Na verdade, hoje eu quero falar de forma especial, baseado na história do rei Ezequias, para você que é crítico ao extremo, como Damócles. Você que critica aquele que tem mais que você que não consegue imaginar o peso da responsabilidade que os outros carregam.
Eu quero falar de forma especial para você que é um ingrato e um invejoso de carteirinha. E é difícil perguntar que existe alguém assim, às vezes ninguém vai... Eu não sou invejoso, né, e também não sou ingrato. Mas pessoas que não conseguem olhar para Deus com gratidão, agradecendo aquilo que Deus tem dado no seu dia a dia. Ou para você que vive gorando as coisas dos outros, achando que os outros têm e você não tem. Mas principalmente, para você que vive na realidade do quase. Eu quase consegui um emprego. Eu quase consegui passar no vestibular. Eu quase consegui a promoção. Eu quase consegui a viagem dos sonhos. Eu quase consegui um namorado. Passou por um fio. Eu quase consegui me casar. Eu quase consegui um filho. Eu quase consegui nesse ano conquistar a minha casa própria. Quase consegui trocar de carro. Quase consegui cumprir o propósito que eu fiz no início do ano de fazer a leitura bíblica, de ter uma vida devocional séria com Deus. E você que não tem propósito na vida, você que vive uma vida sem sentido, você que vive uma vida sem direção. E para isso, eu quero começar mostrando esse vídeo para você, né? Mostrando que a vida passa rápido e a nossa vida está por um fio. Vocês viram aquele rapaz que passou correndo rapidinho, né? Diz que é bom para emagrecer. Isso daí não tem como, né? Você vira um atleta rapidinho. Primeira lição que nós temos está aí no capítulo 38, no versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. Primeira lição que nós temos aí é que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ezequias, ele foi o melhor rei de Judá. E ele reinou durante 29 anos. Interessante que o testemunho bíblico que está em 2 Reis, capítulo 18, versículos 3 a 7, né, é um testemunho interessante do caráter excepcional deste homem. Ele era um homem que realmente buscou viver para o Senhor. E o texto diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque
se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Este é o testemunho dado sobre esse homem. Nele havia retidão. Ele destruiu a idolatria que estava no meio do seu povo. Ele tinha os seus inimigos, o inimigo do povo, como o inimigo do Senhor, como seus inimigos também. Ele depositou toda a sua fé no Senhor e ele seguiu o Senhor fielmente. E a resposta disso, foi que o Senhor abençoou a sua vida, a sua casa e todos os seus intentos. Que belo currículo. Com certeza, eu gostaria de ter um currículo desse jeito, de ser lembrado desse jeito nas próximas gerações. Sem dúvida, ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa boa, mas ele era humano, como qualquer um de nós. E com 39 anos, o texto aponta que Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Ele teve uma ferida, um furúnculo, um câncer. Isto nos prova que mesmo os servos mais leais ao Senhor podem enfrentar adversidades na sua vida. O texto aí mostra um Ezequias recluso, tristonho, depressivo, mais para baixo que o Palmeiras. E na nossa jornada, no nosso caminho, no nosso caminhar, que se chama vida, sempre haverá pedras. Algumas nós vamos nos desviar, algumas nós saltaremos, mas em algum lugar nós podemos tropeçar. Há situações que fogem ao nosso controle. E por mais que nós sejamos inteligentes, por mais que tenhamos a cobertura do melhor plano de saúde, ou que mesmo todas as condições financeiras que um homem possa ter, nós podemos passar por situações onde nós vamos capotar, como foi no caso de Ezequias. A vida de Ezequias estava por um fio, e de certa forma, nós também não temos o controle da nossa vida. A nossa vida está por um fio. Olha para a pessoa que está perto de você e diga para ela, a sua vida está por um fio. Não assuste a pessoa que está perto de você aí não, tá? Isso não é nenhum recado que a pessoa está te dando, tá certo? Uma propaganda antiga, vamos fazer um teste aqui. Uma propaganda antiga dizia assim, o tempo passa, o tempo voa. Pessoal da década de 80 aí, né? Lembra aí. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. O tempo passou, o tempo voou, mas até mesmo o banco, dono dessa propaganda, ele morreu, sendo comprado por um banco estrangeiro, por um grupo estrangeiro. E a nossa vida está passando, a nossa vida está voando, e às vezes você vive exclusivamente para fazer a sua poupança, para que a sua poupança esteja numa boa, para que você esteja bem. Enquanto isso, o seu casamento está minguando, os seus filhos cresceram e você não viu, e na verdade você está perdendo o melhor da sua vida. É uma boa forma de avaliar como é que você está vivendo hoje, é só olhar as fotos do último ano. Faça esse teste. Chegue em casa e olhe as fotos dos últimos anos, das férias que você tirou, com seus filhos, dos bons momentos que você esteve com eles, com a sua esposa ou com seu esposo. Olhe essas fotos. É uma forma de avaliar. Sabe, tem gente que nem foto tira com a família, porque não participa de nada, não está presente em nada, e ele vai se tornar apenas um nome numa árvore genealógica, onde irão perguntar, quem que foi esse? O que ele fez? E a resposta será, não sei. Sei que fez parte da nossa família. Augusto Cury, ele escreveu num dos seus livros, posso ter defeitos, posso viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma.
é agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz e não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não e ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. E, em suma, nessa lição que nós temos, seja simplesmente humano. Seja simplesmente humano. Queridos, Super-Homem é coisa de cinema. Mulher Maravilha é coisa de cinema. Seja simplesmente humano. A segunda lição que nós temos aí é que notícias indesejadas podem bagunçar mais a vida. O texto diz que o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-los e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Nesses dias de convalescência de Ezequias, alguém avisa que Isaías, o profeta do Deus vivo, estava ali para visitá-lo. Certamente o coração do rei se encheu de esperança e vibrou de alegria. Depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, a presença do profeta traz um certo alento ao estado deplorável do rei. E ele começa a imaginar que o profeta estava ali para trazer uma notícia boa, uma notícia de cura da sua enfermidade. E mais que depressa, ele pede para que alguém introduza o profeta à sua presença e que ele seja introduzido à sua companhia. Mas a mensagem não era esperada. Pelo contrário, o profeta diz em bom e alto som: você vai morrer, miserável. Essa foi a mensagem do profeta. Você vai morrer, miserável. E final de ano, né, muitos viajam. Quem pretende viajar aqui final de ano? Quem vai receber parente em casa final de ano? Misericórdia, né? Interessante que o primeiro dia, quando você recebe um parente, é maravilhoso. Saudade. O segundo dia é bom. O terceiro dia é mais ou menos. O quarto dia é insuportável. Aqueles sobrinhos, né, angelicais, aquele cunhado folgado, complicado. Mas a impressão que nós temos aqui é que aquela euforia que estava no coração do rei, quando ele soube que Isaías estava ali, se acabou. E foi mais ou menos essa sensação: eu não suporto a sua presença, cai fora daqui, né? Eu não quero mais papo. O mundo do rei caiu por terra, e aquilo que já era ruim, ele estava enfermo, se tornou ainda pior. A visita tão esperada se tornou então pior que visita de parente por muitos dias. Insuportável, a ponto do rei se retirar rapidamente para o seu canto. O interessante é que no ofício pastoral a gente passa muito por isso, né? Nós somos incumbidos de levar a boa mensagem do Evangelho para as pessoas. E como é bom ver, como nós vimos aqui, pessoas se entregando a Cristo, recebendo a Cristo. Essa é a boa mensagem. Mas há um outro lado que a maioria não conhece. Quando você tem que dar uma notícia ruim, uma notícia de falecimento, uma notícia de acidente, uma notícia problemática, complicada. Isso na vida pastoral não é fácil. Conta a história que havia um senhor numa cidade, e ele já estava bem de idade, estava já doente, com um coração fraquinho, mas ele tinha um hábito, né, não muito saudável. Ele fazia a sua fezinha, jogava na loteria toda semana, né, e um dia ele foi contemplado com um prêmio. E os filhos, né, procuraram um pastor. E pastor tem que ter esse jogo de cintura, né, para saber dar notícia boa e notícia ruim. E aí eles falaram assim: olha, meu pai está doente, nosso pai está doente, então nós queremos, pastor, o senhor chega, né, e conta para o meu pai que ele ganhou na loteria, porque se nós chegarmos, falarmos isso para ele, é perigoso ele morrer do coração. E lá vai o pastor, né, e chega, toma aquele cafezinho da tarde com pão de queijo, conversa com a família, e aí de repente diz: mas pois é, seu fulano de tal, me diga uma coisa, se o senhor ganhasse na loteria, o que o senhor ia fazer? Aí eu dava metade para o pastor. Bum! O pastor caiu duro. Foi o pastor que morreu. A história fala de levar mensagem. Queridos, pastor Edson falou sobre isso domingo.
Irmão, você abre o olho. É muito importante você estar certo que a fonte da notícia, a pessoa que te trouxe a mensagem, é uma fonte confiável. Sabe, tem muita gente que tem sofrido por confiar em porcarias que são ditas por aí. E às vezes até em nome de Deus. E o pior é que tem gente que vive correndo atrás disso. Vive correndo atrás. E apenas coisas que agradem o ouvido. Apenas coisas boas. Porque se for uma notícia ruim, eu não quero nem ouvir. E ainda o cara fala, bate na madeira, Não quero ouvir esse tipo de coisa. E agora nós podemos estar certos que cedo ou tarde nós partiremos. Portanto, nós podemos aí, devemos seguir o conselho do profeta. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Em outras palavras, Isaías estava dizendo para Ezequias, olha, você planeja bem o seu fim. Você vai até o Pax, faz o Pax se você não tiver, Você paga as suas últimas contas, organiza as suas finanças, arruma a sua vida, faz as suas últimas vontades, mas principalmente, viva feliz os poucos dias que lhe faltam perto daqueles que você ama. Sabe o que faz a diferença na vida de uma pessoa? É como ele encara as más notícias que ele recebe. Mesmo elas sejam péssimas, não devemos encarar as notícias como se fosse o fim. E nós temos isso bem claro na vida de Jó. Sabe, a história de Jó é bem conhecida. E nós sabemos que ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a fortuna, era um homem muito rico, muito poderoso. Ele perdeu a saúde e só sobrou duas coisas para aquele miserável. A esposa, que ficou buzinando na cabeça, amaldiçoou o seu Deus e morre. E 3 amigos que chegavam e apontavam para ele dizendo, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Mas ali no momento mais difícil da sua vida, no momento mais duro da sua caminhada, ele dá um brado de vitória com toda a força do seu ser, olhando profeticamente para Cristo e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Paulo, outro homem que sofreu pelo Evangelho, que deu a sua vida pelo Evangelho, bem no final da sua caminhada, quando ele já estava no corredor da morte em Roma, ele afirma, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o último dia. Isso é convicção. Isso é convicção. A situação não era fácil, nem um dos dois, mas eles estavam convictos que o Redentor estava vivo. Eles estavam convictos que o Senhor estava guardando o seu depósito até aquele dia. E um poeta descreve bem essa nossa vida agitada, que nós não temos como parar o tempo, nós não aproveitamos as datas especiais, que os dias parecem pular em par, de 2 em 2, e nós vivemos como se procurando agulha num palheiro. Talvez é assim que você tem vivido. Talvez você está sem tempo, você está preocupado, você está como barata tonta, mas eu tenho uma boa notícia para você baseada no Evangelho. A situação ainda pode mudar. Você ainda pode ainda não ser o fim para você. Portanto, mesmo que a situação esteja ruim, seja totalmente feliz com as pessoas que você ama. Deixe boas lembranças. E por último, a última lição que nós temos aí. Lamento e quebrantamento profundo produzem respostas por parte de Deus. O texto diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E logo o profeta veio e disse, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas. Em sua reclusão, Ezequias ali se prostra diante do Senhor. O seu coração se derrete, o seu ser se quebranta, o seu ser se derrama na presença daquele que é o autor da vida. Interessante que essa expressão, rosto na parede, ele representa desespero, um pedido de socorro, uma grande barreira que precisa ser superada. E ele sabia, ele tinha a certeza que apenas o Senhor, aquele que enviara essa mensagem triste e fatal, ele podia da mesma forma reverter o quadro, mudar a situação, intervir e concedê-lo mais tempo de vida. Talvez no coração de Ezequias havia um sentimento de um trabalho não terminado.
eu penso que o seu desespero não era apenas de medo de morrer ou de acabar a sua vida ali, de não viver mais, mas eu acho que era um sentimento de serviço não completo, de algo não terminado. O seu sentimento era puro e verdadeiro, e Deus conhecia o seu coração. E nós temos que aprender que realmente Deus atende às orações. Quando o nosso motivo é correto, quando o nosso coração está moído, quando nós estamos passando por momentos difíceis e quando não pensamos apenas no nosso bem, mas no bem de todos, nós devemos sempre apresentar ao Senhor os nossos assuntos com ousadia e fé, buscando a sua vontade. O que Ezequias, ele buscava tão intensamente, era uma luz no fim do túnel. Isto é, ele buscava uma saída para a sua situação fatal, porque ele não queria ver a luz no fim do túnel, enfrentar a morte de forma imediata. Essa questão da luz no fim do túnel, eu aprendi uma lição alguns dias atrás. Nós saí com a minha família, nós fomos para um parque aquático descansar um pouco, e eu aprendi uma lição importantíssima sobre luz no fim do túnel. O meu filho, o Abner, ele estava de aniversário, né, e ele é meio radical, assim, gosta de skate, de rampa, né, totalmente avesso. Eu olho essas coisas e saio correndo, né? E havia um tobogã mais ou menos de uns 30 metros, e ele me incomodando: pai, vai no tobogã, pai, vai. Só queria ver o tombo, né, do pai, que coisa terrível, né? Pai, vai. E por vários dias eu disse não. E aí eu falei: eu vou te dar esse presente de aniversário, Abner. E olha, cheguei ali, né, me assentei na boia, e se você imagina 115 quilos caindo a 100 e tantos quilômetros por hora. E eu tentava, a princípio, num tobogã fechado ainda, e a princípio eu tentava agarrar na parede para ver se conseguia frear, e não conseguia. E peguei, agarrei na alça da boia ali e disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o interessante é que não acabava, e de repente você ia para um lado, para o outro, e eu olhava para ver se via a luz do fim do túnel, e essa luz não aparecia, até que eu caí. Eu fiquei uns 5 minutos com as pernas bambas mole ali, né, não sei nadar, e foi a experiência, né, foi a experiência. Mas eu entendi que, né, o que é luz no fim do túnel aí. E nessa busca de Ezequias, o nome dele valeu. O nome dele é Deus é Força. Imediatamente, antes que Isaías, quando ele orou, antes de Isaías deixar o pátio do palácio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta, dá outra mensagem para Ezequias. Eu vi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração, e eu vou te dar mais 15 anos de vida. Queridos, não existe poder maior no universo do que o poder da oração feita com quebrantamento. Ezequias chorou muitíssimo em oração, e Deus operou maravilhosamente. E a ordem expedida inverteu. Ele chegou dizendo: olha, você vai morrer e não vai viver. Mas após a oração, com quebrantamento, a mensagem foi invertida: você vai viver e não vai morrer. Deus, dentro da sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas, aquele Deus imutável, muda a situação para o bem do seu servo, para o bem do seu povo e para o cumprimento dos seus propósitos. E eu quero parafrasear aqui um outro poeta dos anos 80, que diz assim: que os homens trocam as suas famílias como trocam de roupas, que criam mal os seus filhos, que entram no corre-corre dessa selva de pedra, são enganados pelo tempo e juram que sabem todas as coisas, mesmo sem saber, que o tempo passa muito rápido e toda a obra de uma vida fica sem sentido. Essa música, ela mostra muito bem como vivemos. Deus e a nossa família, que deviam ser o alvo primário da nossa existência, ficam em segundo plano. E nós passamos o tempo todo envolvido em discussões inúteis, tolas e sem sentido. E quantos casais que olham para o final, para a sua história, já no final da sua história, olham para a sua vida, né, para aquilo que aconteceu a sua vida toda. Eles passaram mais tempo durante a sua vida, mais tempo emburrados um com o outro, bravos um com o outro, do que curtindo a fidelidade e a felicidade que Deus preparou para a vida deles, para que vivessem aqui. Outros vivem
criticando sem ter conhecimento, falando sem ter certeza. Outros que são infelizes e têm prazer apenas em desgraçar a vida dos outros, dos demais. Gente que não dá valor em nada, nem mesmo na vida humana, que vê tudo e todos como descartáveis, que não tem sentido em continuar vivendo, que não tem propósito e que não conseguem viver uma vida que vale a pena. E após essa cura maravilhosa, nós temos o resultado. Ezequias viveu intensamente. Ele foi fundamental na vitória de Judá contra Senaqueribe, o rei da Síria. Durante os 15 anos que Deus lhe concedeu, ele reconstruiu muros, ele ergueu torres, ele fabricou um grande número de armas e escudos. E diante do cerco de Jerusalém contra os assírios, pelos assírios, ele levou o povo a se humilhar, a buscar ao Senhor que agiu e livrou o povo dos seus inimigos, fazendo perecer numa só noite 185 mil homens, sem o povo mover um dedo, sem o povo levantar uma espada. A vida ela só pode ser compreendida se nós olharmos para trás, mas ela só pode ser vivida se nós olharmos para a frente. Nós devemos olhar a história, nós devemos aprender com ela, mas se nós não aplicarmos isso ao nosso dia a dia, nada irá mudar. Charles Chaplin disse que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. A coisa acontece. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva intensamente. Tenha atitudes que estimulem e abençoem as pessoas ao seu redor, pois a nossa vida está por um fio. E eu quero encerrar meditando no que cantou alguém que olhou para a vida e chegou à conclusão que viveu muito, mas sem sentido. Ele escreveu a seguinte música, compôs a seguinte música: que devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, até mesmo errado mais, ter feito aquilo que queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, e cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter se importado menos com os problemas pequenos. Essa pessoa olha para trás e vê uma vida sem sentido. Mas o que Cristo te oferece, o que Deus te oferece nessa noite, é uma vida com sentido, com propósito, né? E a sua vida e a minha vida, nós estamos por um fio. Mas esse restante de vida, eu quero viver feliz ao lado daqueles que são meus. Eu quero viver intensamente para a glória de Deus. Eu quero viver a vida que Deus me dá com felicidade e com fidelidade a Ele, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Eu quero que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça. E eu quero convidar a ficar em pé se você foi tocado nesse tempo pela palavra do Senhor, você que tem vivido sem sentido, você que tem vivido sem direção, você que não sabe mais nem para onde vai, você não tem alvos, você não tem metas, você não tem propósito, né? Você que a sua casa não está em ordem, a palavra do Senhor para você é: coloque a sua casa em ordem, meu irmão. Coloque a sua casa em ordem, a sua vida está por um fio. Você que vive numa agonia constante, você que está sem alegria de viver, você que vive triste para cima e para baixo, ou você que está procurando uma luz no final do túnel, eu quero que você fique em pé. Eu quero orar por você. Você que está vivendo desta maneira, eu quero orar pela sua vida. Se coloque em pé. Eu quero orar por você nesse momento. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a luta que você está enfrentando. Ele conhecia, Ele sabia, Ele ouviu a oração de Ezequias. E Ele pode nessa noite, como Deus Todo-Poderoso que é, tomar também a sua vida, tomar a sua situação. Ele está no controle de todas as coisas e Ele quer mudar o seu ser. Basta que você diga: Deus, haja.
quebrante o teu coração na presença do Senhor, e Ele vai agir para o seu bem e para o bem daqueles que estão com você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida, cada coração, cada situação. Pai, o Senhor sabe aquilo que os teus filhos têm colocado na tua presença, aqueles que estão em pé neste momento. Nós pedimos que o Senhor venha intervir na história deles, como o Senhor interviu na história de Ezequias. Que, Senhor, se eles têm vivido momentos de agonia, de tristeza, sem perspectiva, que o Senhor venha pelo teu poder, pela tua palavra, realizar a tua promessa na vida deles. Eles estão te buscando, Pai, eles estão entregando nas tuas mãos essa situação. E que o Senhor faça para a glória do teu nome. E que muitos testemunhos surjam destes que estão nesse momento se posicionando com fé no Senhor, para que o teu nome seja glorificado e a fé de outras pessoas seja fortalecida, e que eles vivam intensamente felizes a sua vida. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. Convidar todos vocês a se colocarem em pé. Nós estamos fechando esse tempo de culto. O profeta Jeremias, sendo boca de Deus, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29:13. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Nós oportunizamos todas as terças você ter a possibilidade de começar uma campanha de oração por um desses 5 temas: vida material, vida espiritual, vida familiar, vida física e vida emocional. Se você que aqui está e quer colocar uma destas causas diante do Senhor e dedicar 7 terças-feiras em oração por uma destas causas, com as suas especificações, eu queria convidá-lo até a frente. Nós vamos entregar para você um marcador e vamos orar aqui durante esse tempo de oração com você. E você, eu creio que agora, fazendo essa campanha, iniciando essa campanha hoje, você vai passar o ano 2012 para o 2013 em campanha. Então, se você quer começar esta campanha, venha aqui à frente, nós vamos orar com você neste momento. Vamos orar, selando assim esse compromisso que vocês estão assumindo com Deus de 7 terças-feiras em oração. Pai, aqui está o teu povo e nós queremos experimentar a tua promessa de que se a gente buscar o Senhor, nós vamos achar quando buscamos de todo o coração. Pai, que estas pessoas que aqui estão possam entender esta promessa e que esta busca possa ser de todo o coração, a fim de que no resultado desta campanha eles possam obter a tua resposta e o Senhor possa agir na vida desses irmãos e irmãs de forma constante e perene. Apresentamos também aqui com gratidão todos esses pedidos já atendidos e hoje se tornam agradecimentos. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo, fez e vai fazer na vida dessas pessoas. Também apresentamos todos esses pedidos aqui que serão depositados nesses vasos de barro que representam a nossa fragilidade e dependência do Senhor. O Senhor possa colocar na sua pauta, na sua agenda, e cada situação ser tratada, Pai, de forma da tua vontade, que é boa e agradável e perfeita. Muito obrigado por estarmos aqui, que a nossa vida, que está por um fio, possa sempre saber que o Senhor está no controle de tudo e que vale a pena colocar a nossa vida em ordem e viver intensamente cada dia que o Senhor nos dá. Dá-nos uma semana de vitória, consola os abatidos, ampara os fracos e fortalece, Senhor, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão no leito de enfermidade. Deus, traz a vitória e a cura ali, Senhor. Aqueles que estão vivendo um momento de luto, traz o consolo. Nós pedimos assim, que a graça maravilhosa de Jesus e o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito repousem sobre a sua vida, meu irmão, hoje e sempre. Amém. Um abraço na pessoa que está ao seu lado, uma semana de vitória.